convidar a missionária Isolina. Vem aqui à frente, nós estaremos fazendo uma oração pela nossa irmã. O presbitério São Paulo Minas, ele tem tido a sua participação no ministério da nossa irmã e ficamos muito contentes também por este momento tão especial também na vida da igreja em relação a termos aqui alguém com experiência no campo missionário também e as coisas que Deus já tem feito e está fazendo através da vida da nossa irmã Isolina. Nós vamos orar com gratidão no nosso coração por este momento e quero que você curve sua cabeça neste momento. Santo Deus eterno Pai, nossa gratidão porque como nós ouvimos no início, o início, ó Deus, da igreja, aqueles homens que certamente quando tomaram aquela decisão, romperam e certamente choraram, se alegraram, mas acima de tudo, oraram ao Senhor também. Momentos nos quais, ó Deus, nós temos caminhado. E obrigado, ó Deus, porque essa igreja, ó Deus, tem sido também uma igreja que tem tido uma visão missionária. Obrigado, porque ela tem apoiado muitos e muitos. E a nossa gratidão, ó Deus, pela vida da nossa irmã Isolina, tua serva, esteja dirigindo, orientando, ó Deus, seus pensamentos neste momento. Que a tua palavra, ó Deus, que é viva e eficaz. E ela, quando ela é exposta, ela também traz à luz o desafio e o confronto aos nossos corações. Que isso aconteça nessa noite para a tua honra e glória. Somos gratos, ó Deus, por este momento tão especial que estamos passando aqui. Pedimos assim a tua bênção sobre tudo aquilo que estará acontecendo neste momento, através da tua serva e os demais atos deste culto para a tua honra e a tua glória. Nós oramos assim agradecidos, em nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Alegria grande de estar aqui com vocês nessa noite, assim. Eu me senti muito honrada pelo convite. Obrigada pela confiança. E é uma alegria poder estar aqui. É muito bom ver alguns rostos familiares, conhecidos. E muito bom poder compartilhar desse tempo com a igreja do Senhor aqui. Celebrar junto com a igreja mais esse ano que o Senhor dá a nossa denominação, e é muito bom poder celebrar desse jeito aqui com várias igrejas e bom estarmos juntos como família. Eu fiquei muito feliz que o pastor orou pelos meus pensamentos, por causa que eu acabei de chegar, fazem 15 dias que eu voltei para o Brasil, e essa é a primeira igreja que eu estou falando, então as próximas vai ser melhor, porque eu ainda estou na fase do processamento de tudo aquilo que nós vivemos nesses últimos meses. E nós chegamos no Brasil no dia 16 de julho, depois de um tempo de 2 meses e meio, a Esté ficou 3 meses, eu fiquei 2 meses no norte da Índia. E para quem já me ouviu falar, eu trabalho com árabes. A vida inteira eu trabalho assim, quantos anos? 25 anos da minha vida, 30 anos que eu trabalho com árabes. E em 2025, em janeiro, eu encontrei um casal que trabalha no norte da Índia e eles falaram comigo, Isolina, estava eu e Esté, eles conversaram, vocês poderiam vir ajudar a gente precisa treinar brasileiros, o pessoal que tem vindo vem sem treinamento, e aí eles são pioneiros, e quando a gente fala de pessoas com um chamado apostólico, a gente tem que lembrar de Paulo, né? Paulo, ele era assim, aquela personalidade daquele chamado apostólico, ele vai alcançar. E aí eles falaram conosco, e na hora que eles falaram, na verdade, eu falei assim, o que eu vou fazer na Índia? Não tem nada para fazer na Índia. Eu trabalho com árabes. Eu sempre fui muito, assim, focada nisso. E daí foi muito interessante a forma como o Senhor foi conduzindo. E um dia, assim, o Senhor rasgou o céu sobre nós no tempo de oração. E nós falamos, a gente vai ter que ir. Mas a gente realmente não sabia o que a gente ia fazer. Assim. A gente não tem nenhuma pretensão quanto a isso. Assim. A gente caminha em obediência. E quando nós chegamos lá,
foi uma exposição, porque a única coisa que eu conhecia da Índia era a comida. O restante eu não conhecia nada. E sabia que era muita pimenta. E que eles amam curry. Pronto, isso era suficiente. Mas aí, quando nós chegamos lá, eu estive na Índia em 2013 com egípcios. E nós ficamos em Delhi e nós fomos para trabalhar com muçulmanos em Delhi. Então, esse tinha sido o meu foco. Eu não sabia de nada da geografia da Índia. E aí o pessoal falou, não, vocês vão para o norte. Então, quando se fala de Índia, o sul da Índia, ele é cristianizado. Ele tem igrejas grandes, ele tem mega igrejas, ele tem movimentos, tem projetos missionários. E quando você chega em alguns estados e fala, eu sou missionário, eles falam, oh, seja bem-vindo, que maravilha você está aqui. Isso é o sul da Índia. Mas quando você vai para o norte, aí você tem leis anticonversão. E você tem lugares fechados e não alcançados. Então, a gente estava lá na ponta dos Himalaias. Literalmente, assim, a porta do meu quarto era nas montanhas, assim. E a gente viu a neve derreter e viu a neve cair de novo no topo da montanha. E, assim, e nesse lugar onde assim, eu nem sabia muito como era o movimento da igreja. Então, aqui é uma área não alcançada. A gente sempre ouve missões, é uma área não alcançada. Mas quem começou dando aula para nós, nas nossas escolas, nesse treinamento lá, foram pastores locais. E é uma coisa que meu coração sempre pulsa, é de caminhar com a igreja local do país onde se está. E foi um pastor assim, meus irmãos, é um pastor assim que não teve nenhum estudo teológico, nenhum. Homens simples. Você vê que eles são simples. Você vê que a única coisa que eles sabem é a Bíblia. E eles estudam a Bíblia com muito esforço, por causa que a Índia, quando a gente vê a história, a Índia foi colonizada pela Inglaterra. Então, durante muitos anos, a língua era o inglês em si. Mas quando teve a independência, eles falaram, a gente não pode ter o inglês. Decidiram colocar o hindi como língua. Mas, na verdade, em muitos lugares não se fala hindi. As pessoas não têm esse domínio dessa língua. Então, se tem uma Bíblia em hindi, o pessoal que fala outro dialeto, ele não tem acesso a essa Bíblia. Então, ele tem que aprender a língua, mas aí você tem esses pastores com essa vida simples. Todos eles trabalham de forma secular e trabalham no ministério. Todos eles têm uma vida assim, muito dura e têm constantemente idas e vindas à polícia. Enfrentando processos injustos, acusações injustas. E Deus fazendo milagres, porque 99, assim, todas as histórias que nós ouvimos, né, Esther, foram milagres. Manifestação do poder de Deus. Em áreas que não eram alcançadas. Esse pastor, o Citarã, ele contando que havia um lugar no norte que não havia um cristão sequer. E aí morreu uma menina na comunidade, e trouxeram o corpo dela para ser cremado, e antes de cremar, ele falou, espera um pouco, deixa eu orar. E quando eles oraram, a menina ressuscitou. A comunidade toda aceitou Jesus. Toda aceitou Jesus. E o pessoal vindo para Jesus assim, em milhares, e tentando aprender a Bíblia, e tentando estudar a palavra. Então, assim, caminhar com essa igreja local foi algo assim que muito encorajou o nosso coração, assim, e servi-los, na verdade, porque uma das coisas que nós temos é bom ensino. Nós somos muito bons de ensino, não somos? Quem frequentou a escola dominical sabe disso, não sabe, gente? Nós somos muito bons, nós temos muito conhecimento, nós somos muito enraizados. Na verdade, nós temos muito para oferecer para povos que não têm acesso. Isso é uma coisa assim, como que nós temos esse privilégio como igreja livre, de termos acesso a tanto conhecimento, a tanto ensino, e aí nós vamos para lugares onde pessoas não têm acesso. E agora, com o movimento de tradução oral da Bíblia, o St. Paul, que é um dos pastores que estava trabalhando com a gente, ele falou assim, agora a igreja cresceu muito, porque nós começamos a gravar a Bíblia em áudio. Então, as pessoas ouvem a Bíblia, os textos bíblicos na sua língua, eles conseguem entender. E começaram a celebrar e falar, Deus fala a minha língua.
Isso é maravilhoso, gente. Era para vocês dizerem aleluia ou amém, mas já passou. Não fale, porque já passou. Porque isso é uma coisa assim linda desse movimento, de ver pessoas poderem ter acesso e, primeira vez, contato com a Bíblia, de entender um livro que se entende. É algo assim maravilhoso, assim. Então, nós fomos expostas a muita coisa de Deus, assim, um lugar de muita perseguição, um lugar... E eu entendi por que tem muita manifestação de Deus nesse lugar. É porque também tem muita manifestação satânica. É impressionante. Onde nós estávamos pertinho de uma cidade chamada Dharamshala. E se você for ver o que é Dharamshala, é a cidade onde nasceu e onde mora Dalai Lama. Então é o berço do budismo tibetano, que é tão satânico quanto o hinduísmo em si. E é um negócio ali. Então a gente estava assim, bem no lugar de hindus, o berço do hinduísmo, ali no norte, em Himachal Pradesh e Dharamshala. E essa região, e seguindo para cima, a Caxemira, que é a rota da seda, que é onde estão os muçulmanos. Área não alcançada. E Deus alcançando pessoas. É maravilhoso ver Jesus alcançando pessoas. Milhares vindo para Jesus. Olha, o pastor Sitaram, a igreja dele tem 1.200 membros. Santo Paul fala que eles batizam pessoas assim, para questão de segurança. Chega uma pessoa, em secreto, aí sai um pastor, vai lá, batiza, vem, aí daqui a pouco chega o outro, vai lá, batiza. Eles chegam a batizar 25 pessoas por domingo. É muita gente vindo para Jesus e debaixo de perseguição. É um negócio assim de Deus, assim, o que está acontecendo nessa parte do mundo. E é muito maravilhoso ser parte disso que o Senhor está fazendo e ver o Senhor fazer. 123 anos da nossa igreja. E a gente precisa repensar agora para esse novo tempo. Porque nós vencemos, somos a igrejinha do milagre. Amém? Amém. O que diziam que não ia dar certo, deu certo. Amém. Estamos aí, em todos os lugares, no Brasil inteiro. Somos uma igreja forte. Somos uma igreja forte. Glória a Deus por isso. Mas agora a gente tem que pensar para aquilo que o Senhor está trazendo para nós a nível de futuro. Então tem sido um tempo muito bom. Então meus pensamentos, tá bom, né? Meus pensamentos estão no lugar, porque de vez em quando eu fico pensando, eu vou e volto com a minha cabeça, não deu para descansar o suficiente. Mas assim, foi muita coisa que nós vimos. Muitos milagres. E estar nesse lugar, né? É muito ruim você ficar num lugar que você não é livre. E nesse lugar onde nós estávamos, a nossa sala não era a sala de som, a prova de som. Normalmente, nos lugares fechados, a gente se reúne em lugares à prova de som. Então, sempre que tinha alguém andando ao redor, aquele medo, aquela coisa, por favor, parem de cantar, por favor, parem de fazer isso. E aí o Santo Paul falou um dia para a gente assim, eu gostaria muito de levar vocês na minha igreja. Aí falou, e a sua igreja é onde, Santo Paul? É na floresta. A gente só reúne da madrugada, por uma questão de segurança. Todo mundo levanta de madrugada, no frio, e sobe e vai para um lugar na floresta para glorificar o Senhor. Né? E a gente está falando disso, a igreja de Santo Paulo tem 27 igrejas plantadas, 27 pastores. O outro tem 500 igrejas plantadas e movimentos de plantação de igrejas. É um negócio daquilo que Deus está fazendo no mundo, que é um negócio impressionante. E a gente tem muito que celebrar. Mas eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Eu queria te convidar a abrir lá no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 31, diz assim: nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus:
A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E, dessarte, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado, um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo de podermos estar juntos. Fala conosco e nos dá uma palavra de fácil entendimento e de fácil aplicação, Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Texto conhecido esse nosso, né? A gente sempre está falando sobre esse texto, mas tem algumas coisas que eu queria chamar a atenção, e eu olho para esse texto nessa noite como um tempo devocional, um tempo de meditação com o Senhor. E eu queria te convidar para caminhar comigo nisso. É interessante porque começa com, a gente sabe desse cenário aqui, o contexto, os discípulos entraram lá no vilarejo de Samaria para comprar comida, Jesus ficou ali, ele já bateu o papo com a mulher samaritana, e aí os discípulos voltam, e aí encontram ele lá, e aí eles pegam e falam, mestre, né? Interessante falar que eles rogavam a Jesus, come, é hora de comer, por favor, coma. E é muito interessante porque os discípulos talvez sejam como muitos de nós, foram chamados na caminhada. Nós fomos chamados, talvez, na caminhada, diante daquilo que nós estávamos fazendo nas nossas vidas, e fomos convidados pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor para ser parte desse movimento do reino. E cada um vem com a sua história, cada um vem com a sua ideia, mas aí, de repente, a gente se encontra todos juntos com o mesmo propósito, com o mesmo mestre, Jesus, nos liderando. E é muito interessante aqui porque a gente vai ver que nessa caminhada dos discípulos com Jesus, Jesus chama os discípulos da sua vida normal, da sua vida natural, e os convida para participar do reino, de um reino que é algo além da mente deles, na qual eles nunca conseguiam entender. Então Jesus estava sempre falando de algumas coisas que eles não entendiam, mas eles sempre tentavam chamar a atenção de Jesus para o natural. É quando Pedro fala assim, esqueci o pão. E ele fala isso, esqueci o pão, e ele fala, quando Jesus fala, cuidado com o fermento de Herodes e dos fariseus. Aí Pedro fala, ele está falando isso porque eu esqueci o pão. Por causa que a associação sempre é em relação ao natural. Mas, na verdade, o convite do Senhor para nós, no nosso chamamento, naquilo que Ele tem nos vocacionado para viver, não é para entender o natural, mas é para entender aquilo que vai além, para vivermos aquilo que vai além. Então, os discípulos, eles vêm e falam assim, mestre, come, é a forma natural. Aí Jesus vem com essa história, não, eu tenho uma comida, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E é interessante a gente pensar sobre isso, a gente parar e pensar, porque que nós somos sempre presos ao natural. E essa é a nossa luta de hoje como igreja. É a nossa luta para sermos crentes. É porque nós queremos entender tudo. Nós achamos que o mundo funciona de forma lógica. E nós, como crentes, queremos ter resposta para tudo. E se não é da forma que a gente entende, então não funciona. Então deixa eu te falar uma coisa. Se Deus cabe na sua cabeça, então Ele não é Deus. Primeira coisa. Deus não é para caber na sua cabeça. Ele não é para ser entendido e explicado por você. Nem os seus planos, nem a sua soberania, nem a sua vontade, a sua perfeita vontade. Não é. Se ele cabe na sua cabeça, se ele é explicável, então ele não é Deus. Entenda isso. Você se relaciona com algo que não é Deus. Mas aí a tendência humana, e hoje, principalmente nos nossos dias, é nos apegarmos ao natural. É vivermos e querermos viver o natural, aquilo que é real. Mas, na verdade, nós formos olhar para a Bíblia, nós vamos ver que o mundo invisível é mais real do que o mundo natural.
Um exemplo disso é aquele servo de Eliseu, que ele abre a janela e fala assim: Eliseu, estamos cercados com o exército. Olha, o exército dos assírios estão em todo lugar. Aí Eliseu fala assim: Senhor, abre os olhos dele. Aí ele pega, o Senhor abre os olhos dele e ele vê carruagens de fogo. Então, o mundo invisível é melhor que o natural, não é não? Sim ou não? Se tu está em dúvida, conversa com o teu pastor amanhã na escola dominical. Porque isso... Então, quando ele vê o invisível, ele então entende. Então, ele fala assim: realmente, esse exército aqui não é nada. Porque o que é precioso é aquilo que está além do que eu não consigo ver. Então, os discípulos falam: mestre, come. Eles estão querendo forçar Jesus. Jesus está falando: não é isso aqui. Vocês têm que parar de ficar pensando sobre essa coisa aqui. Aí eles pegam e falam assim, Jesus fala: não, minha comida é fazer a vontade do meu Pai e tal. Aí eles começam a perguntar assim: será que alguém trouxe comida? Porque a ideia deles é o mundo natural. Alguém trouxe comida para ele? Alguém trouxe alguma coisa para ele comer? E aí Jesus começa a falar algo muito importante. Não dizeis, ainda há 4 meses para a ceifa? Não dizeis que ainda tem muito tempo? Ora, ora, ora. Nós estamos caminhando para o fim. E a coisa que nós mais lutamos hoje é contra a incredulidade. Por causa que nós, quando conversamos sobre essas coisas, e hoje quando o grupo aqui falou: eu vou para um lar, eu vou para um outro lar, nós temos que entender que a nossa identidade não é aqui. Por mais que nós apeguemos ao mundo natural e queremos o mundo natural, queremos ser bem-sucedidos no mundo natural, queremos ser satisfeitos no mundo natural, nós não somos para esse mundo natural. Mas aí Jesus pega e fala assim: cuidado, porque vocês ficam dizendo, falta 4 meses para a ceifa. E olha, às vezes a gente fala sobre a vinda de Jesus, a gente fala assim: Jesus um dia vai voltar. Aí eu fico pensando, porque Paulo ele tinha tanta convicção que quando ele escreve nas cartas ele fala assim: nós os vivos subiremos com ele. Ele tinha tanta certeza que ele ia ver Jesus vir, que ele diz assim: nós os vivos vamos encontrar com ele nas nuvens. E na verdade hoje nós não pensamos mais nisso, porque nós somos consumidos por esse naturalismo, esse materialismo do mundo que apega a gente aqui e a gente perde a dimensão. Mas eu vou te falar uma coisa: vendo o movimento das nações e indo para lugares onde pessoas antes nunca ouviram falar de Jesus e agora ver igrejas cheias, é um grande sinal de que Jesus está querendo voltar. Porque é justo que todos ouçam pelo menos uma vez o nome de Jesus. E eles estão ouvindo. Ok, nós não chegamos a eles. Jesus faz os milagres. Jesus se apresenta para eles e faz a multidão de salvos aumentar. Pessoas ouvindo sobre Jesus. Então, quando nós olhamos para o movimento das nações e nós vemos o que está acontecendo em lugares antes não alcançados, nós pegamos e falamos: não falta tanto tempo para a ceifa. Jesus está muito perto de voltar. E nós, como igreja, temos que entender isso. Então, aí Jesus fala o seguinte: não dizeis que faltam 4 meses para a ceifa? Aí ele diz a receita: erguei os vossos olhos. Ah, precisamos erguer os olhos. Porque se nós continuarmos olhando apenas para o natural, apenas para aquilo que é nosso, apenas para aquilo que é aqui, apenas para aquilo que nós estamos envolvidos, achando que aqui está a solução e aqui estão todas as coisas, nós vamos perder o ritmo, porque, na verdade, o que vai nos salvar de nós mesmos é erguer os olhos e ver que os tempos estão se cumprindo e crer que eles estão se cumprindo. Como igreja de Jesus, nós temos que crer que os tempos estão se cumprindo. Nós temos que crer que a natureza está gemendo. Nós temos que crer que o movimento que está acontecendo no hoje é mão de Deus. Fala amém, gente. Porque o nosso Deus, ele é soberano. Ele rege as nações. Porque não há nada que aconteça no mundo que saia do controle do Senhor. Eu fui ao Tajiquistão dessa vez, fui dar aula, uma semana de aula no Tajiquistão, numa cidade chamada Dushanbe.
a capital do Tajiquistão. E o meu aluno de frente, que sentou na frente, na primeiro banco da sala, era um iraniano. Sedento por Jesus. Louco por Jesus. Sinceramente, eu tentava dar um controle nele, botar um termostato nele, porque ele tinha tanto fogo por Senhor. E às vezes, quando eu falava algumas coisas, ele falava assim, nunca ouvi isso antes. Aonde que você tirou isso? Da Bíblia. É? E aí, onde está aquela fome pelo Senhor? Lugares antes que pessoas não respondiam para o Senhor, hoje eles estão famintos e sedentos pelo Senhor. Então, o que vai nos salvar de nós mesmos é erguer os olhos. E eu quero falar para nós que trabalhamos em liderança, que somos líderes. Eu já estou com 32 anos de ministério. Estou cansada, estou cansada. Tem coisa que eu acho que não vale mais a pena. Se eu for sentar com algo, já dá uns casos de terapia, aconselhamento pastoral, dá um bocado. Entenderam? Mas eu não posso ser consumida por isso. Eu não posso viver a minha vida e o meu chamamento baseado nisso. Eu tenho que continuar erguendo os olhos e ver os campos e amar Jesus e dizer, Senhor, a razão de eu estar aqui e fazer tudo o que eu faço é porque eu amo o Senhor acima de todas as coisas. Eu amo a igreja, amo ver a igreja de Jesus, sim, amo ver a igreja de Jesus, mas acima da igreja de Jesus eu amo o Senhor. E nós precisamos. Então Jesus fala, a receita é o seguinte, olha, vocês estão aí se intertidos nisso, sabe? Nesse tempo, vocês estão dizendo que não está vendo a colheita. Olha, olhem, ergam os olhos. E isso vai nos ajudar, vai nos salvar de nós mesmos, das nossas frustrações, das nossas decepções, do nosso sentimento de não ser bem-sucedido, do nosso sentimento de não termos uma igreja bombando, dos nossos sentimentos é erguer os olhos, é o Senhor quem nos alimenta, é Ele quem acende o fogo no nosso coração e nos faz caminhar, pessoas entendendo ou não, pessoas caminhando junto ou não, mas a gente olha para o Senhor e fala, o Senhor é quem me chamou, foi o Senhor quem me chamou, eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei de onde, quando o Senhor me chamou, e me chamou para viver esse mundo, no qual eu não entendo todo, mas eu amo o Senhor, e Ele fala, erga os olhos, e eu quero continuar erguendo os olhos. Nós vivemos todos esses anos como igreja do Senhor, crescemos, agora parecemos que estamos diminuindo, precisamos cuidar, livrar daquilo que nos prende aqui, e erguer os olhos para o Senhor, porque é Ele quem nos faz andar em vitória e em sucesso. Amém? Esse é o nosso Deus. E aí ele pega e vai terminar essa passagem e ele vai dizer o seguinte, olha, é isso aí, um semeou, outro ceifou. E a gente entra juntos, um no trabalho do outro. E louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor por aqueles que começaram a história. Amém? Amém. Honramos a vida dos nossos irmãos que começaram a história. Aqueles que deram a sua vida, eles semearam. Agora nós entramos no trabalho, nós entramos com entendimento, e nós temos como igreja do Senhor, a geração nova, essa geração que hoje assume a igreja, entender que nosso sucesso está em erguer os olhos e ver os campos brancos, prontos para a ceifa, por mais difícil que seja, mas os campos estão brancos e prontos para a ceifa. E aí nós somos alimentados, renovados, refrigerados no Senhor. Refrigerados no Senhor. Sempre tendo os nossos olhos espirituais abertos para a gente ver que não é o natural, mas é o espiritual. E o Senhor está fazendo grandes coisas. E no final Ele sempre vence. Você leu o final do livro? Leu? Leu o final do livro? Não? Então eu vou te falar. No final do livro, Ele vence. Bem? Ele vence. E nós vencemos juntos. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, pela igreja e pela história da igreja. Obrigado por aqueles que vieram antes de nós. Honramos a vida dos nossos irmãos.
E agora, Senhor, nos ajuda como igreja do Senhor, nesse tempo, a rompermos com o natural, a rompermos com a incredulidade, Senhor. E nos ajuda a ter os olhos no Senhor, erguer sempre os nossos olhos e ver além, ver os campos brancos para a ceifa, para a glória do Teu nome. E que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.